Eu quero contar também que um acordo costurado entre o governador Tarcísio de Freitas e a bancada de deputados e senadores paulistas no Congresso esvaziou investimentos e suspendeu obras em universidades aqui de São Paulo. O Misael Mainetti vai trazer, então, as informações para a gente, porque essa medida, de alguma forma, também prejudicaria uma possível bandeira de Tarcísio nas reeleições, digamos assim, de 2026, hein, Misael? Conta aí. Pode prejudicar porque educação sempre é um carro forte, né, quando tem uma eleição. Muito boa tarde, Evandro. Boa tarde para todo mundo que acompanha o 3 em 1. Essa costura aí entre o governador e parlamentares teria causado um prejuízo a 4 instituições: a Unifesp, a UFSCar, a UFABC e o Instituto Federal de São Paulo. De acordo com reportagem da Folha de São Paulo, a retirada das emendas federais causou aí uma retirada no valor de 80 milhões de reais na pasta de educação entre 2024 e também em 2025. Tudo começa em outubro de 2023, quando o governador Tarcísio de Freitas recebeu para um jantar no Palácio dos Bandeirantes senadores e deputados. E ali houve um pacto que foi oficializado, encabeçado principalmente pelo deputado Antônio Carlos Rodrigues, ele que é do PL de São Paulo. De um lado, esse grupo de parlamentares decidiu destinar todas as emendas federais de 316 milhões de reais exclusivamente a 2 ações do governo estadual. A primeira, o Hospital das Clínicas, e a segunda, o programa Muralha Paulista, que é uma aposta de Tarcísio para combater o crime. Em troca, cada um desses 70 deputados e 3 senadores de São Paulo ganharia 10 milhões de reais no orçamento estadual, que são as chamadas emendas voluntárias, para enviar a prefeituras e projetos do próprio governo de São Paulo, totalizando 730 milhões de reais. Isso é mais do que o dobro do que eles tinham como bancada num ano de eleição municipal. Quem controla a distribuição dessas emendas é Gilberto Kassab, presidente do PSD, partido, né, que mais elegeu neste ano. Isso foi ruim para as universidades. Desde 2019, todas essas instituições, elas dividiam igualmente entre si 40 milhões de reais anuais em emendas da bancada paulista, o que acabou virando uma tradição entre as instituições. Esse dinheiro, porém, não entrou no ano passado e tampouco deve entrar nesse ano, depois desse pacto firmado entre o governo de São Paulo e os parlamentares. Procurado, o governo de Tarcísio de Freitas respondeu que a iniciativa do acordo partiu da bancada e que permitiu a realização de importantes avanços na saúde e na segurança em São Paulo, já que aquela verba toda foi destinada para aqueles 2 programas específicos. O deputado federal Antônio Carlos Rodrigues entrou em contato com a gente e disse que essa matéria é mentira, que é um absurdo questionar a decisão da bancada, que deu 316 milhões de reais em emendas para o governo de São Paulo e em troca recebeu 730 milhões, 10 milhões para cada deputado federal e senador de São Paulo. A gente também procurou os demais citados, mas ainda não se manifestaram. Evandro. Obrigado pelas informações, Misael Mainetti. Ótimo trabalho para você. Segre, como é que você avalia essa costura? Não tem nada de errado em fazer essas trocas, né, em que você libera algumas emendas, mesmo para a bancada federal, para que esses deputados atuem em municípios paulistas. Mas, de alguma forma, várias instituições federais de ensino serão prejudicadas. A gente está falando de UFSCar, a gente está falando da Universidade Federal do Grande ABC, do Instituto Federal de São Paulo, da Unifesp, que é outra universidade importante aqui do estado de São Paulo. Como é que você avalia essa decisão e essa costura que, de alguma forma, está tirando esses valores para investimentos? Quando o deputado, o senador, tem a prerrogativa de colocar onde ele quiser, esse risco está na pauta. Ou seja, que eles arbitrariamente coloquem em um lugar e deixem de colocar no outro. Fica claro que a prioridade para o governo é a questão de segurança e saúde. Educação parece ser não tão importante, pelo menos nesse conceito. Mas também devemos lembrar que as universidades públicas têm sido consideradas, em alguma forma, um palanque para a esquerda divulgar as suas, mesmo que o Piper não esteja fazendo, refunfuñando aqui no meu ouvido. Já está torcendo o beiço ali. Mas
É a lógica, tá certo, é do jogo. A prioridade é essa. Eu continuo pensando que esse jogo das emendas não é muito claro e não é muito bom, até porque são recursos públicos que arbitrariamente alguém manda para um lugar e deixa de mandar para o outro. Ô Piperno, essas universidades estão dizendo que isso vai prejudicar obras e principalmente a troca de equipamentos que são necessários para conduzir vários cursos lá. Como é que você avalia essa decisão de Tarcísio? Já era algo esperado? Porque o que ele está promovendo agora é um investimento direto no Hospital das Clínicas, e aí se mexe com saúde, e também no Muralha Paulista, porque ele quer cada vez mais colocar equipamentos que ajudem na identificação de criminosos que circulem por São Paulo. São prioridades importantes. Agora, eu vejo que se havia um compromisso de que uma pequena fração dessas emendas fossem para as universidades, isso poderia ser mantido, até porque não estamos falando de tantos recursos assim. E vale sempre lembrar, essas são universidades federais que estão em São Paulo. São instituições muito importantes. E as universidades paulistas, elas lideram, inclusive, alguns rankings que apontam as melhores universidades da América Latina. Então, parece que os recursos lá são muito bem investidos. Então, o que eu quero falar agora um pouco é sobre essa costura que foi feita entre o governador Tarcísio de Freitas com parlamentares da bancada paulista no Congresso para você pegar essas emendas e trazer para outros setores, tirando então investimentos de universidades. José Maria Trindade, o Instituto Federal aqui de São Paulo disse que conseguiu costurar diretamente com parlamentares o envio de parte de emendas. Então, o Instituto em si não seria tão prejudicado agora por essa decisão, mas as universidades federais já disseram que obras e investimentos na troca de equipamentos não devem acontecer. Como é que você avalia a maneira como o Tarcísio de Freitas está conduzindo? Porque uma dúvida que aparece é como que o governador bateria na bandeira da educação lá numa tentativa de reeleição, ou quem sabe numa tentativa de entrar para a jogada pela direita, representando Jair Bolsonaro, digamos assim, usando a bandeira da educação, com medidas que de alguma forma tiram o investimento dessas universidades federais que são muito reconhecidas e importantes aqui em São Paulo. Pois é coerente, porque em primeiro lugar o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro, do qual faz parte o Tarcísio, quer a inversão dessa pirâmide. Hoje o grosso do investimento em educação vai para as universidades federais. Elas gastam fortuna e os recursos da educação, não se iludam, 85% para salários de professores, reitores e funcionários. Muitos cursos nessas universidades federais não formam ninguém. Aqui na UNB existem cursos que há 8 anos não formam ninguém, porque a desistência é muito grande. Cursos de dança, de não sei o quê, de teatro, e que no final não chega nenhum aluno para formar. Mas estão lá os reitores, estão lá os professores, subreitores, os secretários e tudo mais. Então, assim, é uma defesa da qualidade de aplicação do dinheiro público. Essas emendas parlamentares, elas não são obrigatórias. O parlamentar é que escolhe e ele pode ter a livre iniciativa de aplicar no estado que ele vive, né? Em vez das universidades federais, essas são de obrigação do governo. Na educação, o governo investe recursos no curso superior, nas universidades federais, e ficam para municípios e estados o ensino fundamental e o inicial. Então, assim, é coerente, é um discurso coerente, e o parlamentar faz com essas emendas o que quiser. Por aqui existem guerras por indicação de emendas. Empresas mistas apostam e contratam profissionais na captação de emendas por aqui. Tem que ir à guerra mesmo. O que você acha, Gani? Concordo 100% com o que o Zé falou. Existe no Brasil muito recurso para a universidade federal e proporcionalmente pouco para a educação de base. Então, veja, o Tarcísio ele não está tirando dinheiro da educação de base, que aí sim há um déficit educacional. Não, ele está tirando dinheiro justamente de universidades federais que já têm muito dinheiro, que professores têm salários altíssimos, que têm distorções, que têm muito dinheiro para pesquisa que é absolutamente inútil e está canalizando para prioridades da sociedade. Ou seja, o Hospital das Clínicas, que é um hospital de referência e para atendimento aos mais pobres, e também para a segurança pública, que hoje é o maior problema do Brasil.
4h29, quem nos acompanha pela rádio, rápido intervalo para vocês. Daqui a pouco vocês estão de volta. Nas outras plataformas seguimos. Ô Fábio Piperno, você acredita que haja, de fato, a necessidade, então, de se diminuir um pouco o investimento nas universidades e garantir parte do investimento na educação, ou priorizar o investimento na educação de base, focar nos estudantes mais jovens e adolescentes que hoje estão no ensino médio? A Universidade Federal, ela apanha, sempre, isso é histórico, né, injustamente da direita, até porque ela é melhor do que as universidades privadas. As universidades federais do Brasil, elas, na média, são bem melhores que as universidades privadas, né? E eu estou incluindo, inclusive, as de São Paulo, que eu acabei de citar aqui. Aliás, a USP é a melhor universidade do país e sempre rivalizando aí com a Universidade de Buenos Aires, às vezes lá da Cidade do México, como a melhor da América Latina. Assim como há cursos de excelência, Unesp, Unicamp, por aí vai. Então, é natural que aconteça isso, sim, porque isso também faz parte desse debate ideológico. De qualquer forma, a gente sabe também que o Estado de São Paulo tem indicadores ruins na educação que têm sido muito criticados por aí, inclusive esses rankings de educação básica. A gente já falou sobre isso algumas vezes. Agora, também o deputado tem que ser cobrado. Como é que todo mundo, então, aceita liberar as suas emendas e entrar nessa troca nem sempre muito clara, né? Porque, veja, por que o deputado tem que dar a emenda dele para tal projeto e aí o governador tem que ressarcir esse deputado? É uma coisa, esse escambo de emendas é um negócio difícil aí para o cidadão comum entender. Que então o deputado explique bem o que significa isso. Eu, por exemplo, vi outro dia nas redes sociais da Tabata fazendo uma espécie de concurso, né, sobre onde aplicar as emendas dela. Então, pelo menos ali a gente tem uma prática um pouco mais transparente. Sim, a Tabata Amaral é apontada como uma deputada e parlamentar que conduz bem a emissão de emendas, porque ela sempre abre meio que um processo seletivo para identificar projetos que de fato necessitariam desse dinheiro público para encaminhar as emendas. Fala, Alangani. Piperno, eu concordo contigo que a USP e as federais são referências em muitas áreas. Concordo absolutamente. Aliás, você estudou na USP, né? Estudei na USP. Concordo absolutamente. Então, curso de medicina, de engenharia, a própria faculdade de economia e administração. Então, são cursos de ponta. Agora, Evandro, há uma outra USP, principalmente ligada a cursos de humanas, né, que a gente percebe uma decadência. Percebe ali que há um proselitismo ideológico, que há uma militância, até o próprio prédio, né? Quando a gente vai ali na Fefelete, é pichado, está decadente. Então, eu acho que a gente tem que separar de qual USP ou qual federal que a gente está falando, porque tem, de fato, federal e a USP que funciona e que tem pesquisa de ponta e que é muito sério, que tem reconhecimento internacional. Mas tem uma outra ala ali que é mera militância política, Fábio Piperno. Quero te ouvir, Gustavo Segré. Eu estava procurando alguns trabalhos maravilhosos bancados com recurso público. Encontrei 8 aqui, vou ler alguns. Onde há viado, não há sossego, prefiro os machos. Recurso público. Vamos lá, mais um. Não vai tocar funk não, né? Segundo. Olha que interessante, com recurso público. Mas o que são Educação física em tempos de neoliberalismo. Um estudo com professores na rede municipal do ensino de Porto Alegre, mas isso foi feito em uma universidade. São estudos. Mas são esse, por exemplo, foi... São TCC? O que são? Doutorado em Educação Física, Universidade Federal de Rio Grande do Sul. Por dar um exemplo, isso tem um monte. Lute como uma gorda, gordofobia, resistências e ativismos. Desculpa, é piada usar recurso público para isso. Então, se for para isso, está certo, não coloca. Eu fui professor universitário em universidade privada. Quem entra na universidade privada e também faz o vestibular para entrar na pública, geralmente vem de escola privada. Então, tem que colocar mais dinheiro na base, sim, na base do ensino fundamental, no ensino médio, para que não seja necessário colocar, por exemplo, trabalhos que eu gosto muito, digo com muito orgulho. Eu achava maravilhoso o ProUni. Eu acho o ProUni, não gosto do Fiesp, mas o ProUni me parece maravilhoso, porque obriga ao estudante a se esforçar, pode trabalhar, estudar numa universidade privada, mas ele tem a obrigação de não ficar de DP, ele tem que estudar.
Então ele sabe que tem uma oportunidade e aí banca essa oportunidade e vai até o final. Isso é maravilhoso. E para honrar a quem colocou isso, o ProUni foi uma iniciativa do Fernando Haddad quando estava no Ministério da Educação. Sim. Então, não é para criticar por criticar, eu acho muito valioso. Aliás, eu fui um dos primeiros alunos a terem acesso ao ProUni e eu consegui na época em várias universidades. Maravilhoso. Acabei escolhendo uma universidade pública, porque estudava escola pública, etc., e queria terminar e concluir os meus estudos em instituições públicas, mas eu tive acesso ao ProUni e consegui. E parabéns por isso. Quando eu entrava no primeiro dia de aula, perguntava quem aqui é de ProUni. Aí levantava a mão, falei, o teu compromisso é dobrado, porque eu não podia ficar de pé. Se ele ficava de pé, perdia essa oportunidade. Então, isso são projetos bons. Agora, li alguns, tem um monte, é só procurar projetos absurdos bancados com recurso público em universidades federais. Por que não coloca, por exemplo, menos valor para a Lei Rouanet e coloca mais dinheiro do governo federal para uma universidade federal que tem que ser bancada com recurso público? E vou mais longe. Sabe que na Lei Rouanet, 10% do valor que é pego é para o advogado, 15% é para um contador e 35% é para divulgação? Que piada é essa? Coloca o dinheiro então para o artista, dá mais dinheiro para um monte de profissionais que entram aí, não sei nem como, porque tem um percentual sobre o valor, e aí a coisa vai ficar muito mais equilibrada. Piperno, quer acrescentar algo? Eu vi que você se manifestou durante algumas falas. Muitas coisas, por exemplo, eu vejo com o maior orgulho do mundo quando uma instituição pública, né, no caso aqui o Butantan, por exemplo, ele anuncia que o ano que vem ele vai fabricar a vacina contra a dengue, uma vacina diferente, né? Você por exemplo... A USP que funciona. Então, o Butantan, por exemplo, que foi o instituto que fabricou, que entregou as primeiras vacinas contra Covid. Coronavac. Exatamente, Coronavac lá e tal, né? Por sinal, aí o ministro tentou tomar aqui de São Paulo e tal, mas o Dória, não... Pôs lá a enfermeira para aplicar a primeira dose e tal. Enfim, então, você pode identificar um excesso ou outro, mas essas instituições públicas de ensino superior enchem o paulista de muito orgulho. Concordo, Piperno. Você citou exatamente o meu ponto, que é a USP que funciona, o Butantan que funciona, a Federal que funciona. Agora, os exemplos aqui cirúrgicos levantados pelo Segré mostra que tem um desperdício de recurso público para muitos cursos aí, ligados principalmente ao humano. Ué, porque olha essas teses. Lute como gorda, gordofobia. Eu não vou ler essas teses, mas certamente vai ter um nível. Teve um vídeo aí que ficou viral no Instagram de uma trans, nada contra a trans, só que não é um lugar adequado lá, ela cantando uma musiquinha super erótica, apelativa, os estudantes todos ali maravilhados, aquele desperdício de recurso público. Mas acho que muito disso que você citou, Segré, tem a ver com TCC, né? Que aí é o trabalho de conclusão de curso da pessoa. Não. É doutorado. Ah, são doutorados e bolsas. Descolonizando Pitágoras. Por exemplo, Oficina de Masturbação Feminina e Higienização Anal Antes do Sexo, Unifap, de Amapá. Me desculpa, não dá para usar recurso público para esse tipo de coisa. Não dá. Bom, piada. É tabuada, é Pitágoras, é física, é para formar um bom estudante como o senhor, Evandro. Como o senhor, que aí gabaritou, passou em tudo quanto é universidade, é isso. Bom, vamos lá. Esse aqui ele tá querendo aliviar depois a situação para ele, mas ele não vai obter esse tipo de premiação. Valeu, Alangão.